neste momento. Momento seu com Deus. A graça e a paz a todos que estão em casa também. Uma boa noite. Aproveita esse momento, fala com o nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Amém? Agradeça a Ele por esse dia. Agradeça a Ele pela sua família. Agradeça por tudo que Ele tem feito na sua vida. Pela salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora, Senhor Deus. Queremos prestar, Paizinho querido, o melhor culto para Ti, Senhor Deus amado. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Paizinho, perdoa os nossos pecados, quer por atos, palavras ou ações. Nós reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos das Tuas misericórdias, Papaizinho querido. Não estamos satisfeitos, Senhor. Queremos cada dia estar sendo transformados, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, abençoa, fala conosco, Senhor Deus, neste momento, Paizinho, através da Tua palavra, dos louvores, Papai. Nós Te louvamos, Pai, pela oportunidade de Te louvar e exaltar o Teu santo nome. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui para ministrar aos nossos corações. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que vocês abrissem comigo Isaías 9, 6. Um versículo muito conhecido. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? E é esse Deus que nós vamos agora louvar e engrandecer o nome dele, exaltar, amém? Com as nossas palmas, com as nossas vozes, com o nosso corpo. Glória seja dada a ti. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, família Ágape, que está em casa. Graça e paz aos amigos que estão assistindo o nosso culto online. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ficar de pé para louvar o nome do Senhor. Você que está em casa, fique em pé também. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa semana. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja falando conosco nessa noite. Amém? Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração.
problema que você está enfrentando, qual é a dificuldade, qual é a tristeza do seu coração. Mas eu sei que nesta noite nós estamos louvando ao Senhor, que tira a nossa tristeza. Nós estamos louvando e adorando ao Senhor, que abre o mar se for preciso para a gente passar, que acalma o nosso coração. Amém? Em nome desse Senhor a gente tem que clamar. Amém? Clame a Ele nesta noite. Peça seu socorro. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meu alma confiarei. Somente em ti descansar.
Aleluia, Senhor. Nosso refúgio, nossa fortaleza. O Senhor morreu na cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E todo esse sacrifício foi porque Ele nos ama. Né? Essa é a maravilhosa graça do Senhor sobre a nossa vida. Até o fim,
agradecemos porque a tua maravilhosa graça nos alcançou. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa salvação, pela nossa vida eterna. Nós colocamos, Senhor Jesus, a nossa vida na tua presença, Pai. Que nós possamos, Senhor amado, lembrar do teu sacrifício todos os nossos dias. Que nós possamos estar, Senhor amado, na tua presença, Senhor amado. Não só, Senhor amado, quando passamos por tribulações, mas, Senhor amado, em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor amado, receber o nosso louvor e a nossa adoração como, Senhor, aroma suave, Senhor amado, em gratidão, Senhor amado, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais este culto de adoração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode se aceitar. Eu gostaria de pedir você que tem algum pedido de oração pelos enfermos, ou se você tem algum pedido de oração, que você possa estar colocando aí na transmissão online. Tem um espaço para vocês estarem fazendo seus pedidos. Vocês também têm o grupo de WhatsApp da igreja. Você que tem pedido, esteja colocando lá. Essa madrugada o Jânio pediu para a gente estar orando pelo Márcio, sócio dele que está com Covid, passou mal a madrugada, né? Então a gente vai estar orando, né? E se você tiver mais algum pedido, sempre coloque lá que a gente vai estar orando. Nós estamos muito felizes com a presença da Ilma hoje. Ela vai estar orando pelos enfermos, amém? Graças a paz, irmãos. Eu vou estar lendo Jeremias 33, 2 diz assim: assim diz o Senhor que fez o céu. Não. Assim o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e firmou. Vai ficar difícil enxergar. Não, sim, da sua. Aqui é igual. Sim. Ali. Assim diz o Senhor que fez isso, o Senhor que forma isso para estabelecer o Senhor o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Amém? Orar pelos enfermos é algo que me dá compaixão. É algo que move o meu coração. É uma das coisas que, primeiramente, no meu ministério foi orar pessoas enfermas. Amém? E eu gostaria que você levantasse. Você que quer representar alguém, você que crê que Deus vai lá visitar, que Deus vai fazer. Você que quer, põe a mão na sua dor, né? Você que pode, né, se levantar, põe a mão na tua dor. E talvez a tua dor não é física e é da alma, né? Às vezes a dor é da alma, você está precisando perdoar. Você fala assim, eu não tenho força, eu acho que eu estou doente, né? Eu acho que eu estou doente. Então, se levante também, tome posse, clama ao Senhor. A palavra de Deus fala que quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor tem coisas grandes e firmes. Você não sabe, mas talvez você fale assim, eu preciso tocar nas suas vestes. Hoje eu preciso fazer que nem aquela mulher ali. Aquela mulher, quando foi ali no meio da multidão, os discípulos falaram, o Senhor falou assim para aquela mulher, quando ele sentiu aquele poder saindo dele. Ele falou assim, algo saiu de mim, virtude saiu de mim, poder saiu de mim. Mas diante de toda aquela multidão, por que só que aquela mulher, quando tocou o Senhor, sentiu sem ver rosto, sem ver nada? Ele sentiu. Às vezes nós não precisamos, o Senhor não precisa ver você, porque Ele vê você. Talvez você fale, mas eu não estou sabendo orar. Apenas adore. Se você não sabe orar, não sabe expulsar, não sabe repreender, você fala, eu preciso aprender a orar. Você não precisa ser nada, você precisa adorar. Você tem que aprender a adorar. Porque não é as suas palavras que vai mudar alguma coisa, mas é a sua fé, a sua adoração. Às vezes você fala assim, mas Senhor, eu não sei como chegar perto do Senhor. Eu não sei. O Senhor fala, adora.
Adora, creia que eu estou aqui. O Senhor fala, simplesmente você tem que adorar. Simplesmente você tem que crer que Jesus está passeando aqui nesse lugar. Que Jesus está movendo as águas para você. Que Deus está movendo e tirando as pedras. Que Deus vai fazer por você de uma maneira, como Ele disse aqui, ó. Você não sabe de que maneira. Arai, chorica, lamanai. Não se preocupe, Edivaldo. Deus está cuidando de tudo. O Senhor só fala, o caminho é longo, não termina o seu caminho. O caminho é grande. Creia. O diabo não vai encurtar nenhum teu caminho. Porque Deus tem planos. Arai, chorica, lamanai, xalamanai. Creia, irmãos. O Espírito Santo pode. E Ele vai fazer. Apenas fala, Senhor, como que eu vou orar? Eu não sei como orar nessa situação. Adora. Fala, Senhor, eu estou colocando desse jeito, eu não sei orar. Mas me ensina agora. O que eu faço? O Senhor fala, adore. Tenha fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Você fala, Senhor, minha fé não alcança. Ai, chorica, lamanatio, xalamanai. Sua fé não alcança? Levanta a tua mão da onde você está aí, que os irmãos que são intercessores aqui podem levantar as mãos ou vai até você, não sei como está podendo fazer, né? Às vezes você fala, eu não consigo, a minha fé não consegue alcançar isso. Eu estou pensando, sabe, parar, ficar quieta na minha casa, que é o melhor que eu faço. Irmãos, não é o melhor que você faz. A nós, quando ficamos quietos no nosso lugar, pode vir a depressão, a doença, outro tipo de doença, outro tipo de problema. Então, a solução não é você se aquietar no seu lugar. Porque as pessoas não morrem da Covid, estão morrendo da depressão. Então, tenha fé. Vamos orar? Quem não tem fé e alguém precisa de ajuda, levante a mão, que alguém da igreja vai até você e vai ajudar, vai pôr a mãozinha aí em você, nem que for de longe, não tenha medo, que Deus vai pôr as mãos aqui em nome de Jesus. Deus está nos guardando, amém? E guardou até aqui, amém? Arachori. Deus está visitando o intestino da tua filha, Arachori, Kalamanai, Rica Lamanai, eliminando um nó no intestino dela, Arachanai, Chori, Kalamanai. Deus vai lá e cura. E faz um movimento, Senhor, da cura. Vamos orar? Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu não sei, como eu também estou precisando de cura, o Senhor visita a minha enfermidade, visita cada enfermidade que está aqui. Deus, Tu conheces o coração dos Teus filhos aqui. Tu sabes, Senhor, aqueles que precisam ser tocados. Rica lamanai, rica lamanai. Alarga a tua tenda, raca lamanai. Estou eu te abençoando, rica lamanai. Deus abençoa teu filho, rica lamanatio. Senhor, eu não sei, mas tu pode abrir, escancarar. Rica natio, rica lamanai. Deus, tu vai fazer. Porque Jesus, querido, tu é Deus de porta. Deus, põe em tuas mãos de poder. Arai, chorica, lamanai. Deus, abre as comportas e as portas. Arai, chorica, lamanai. Creia, creia. Estou enxugando tuas lágrimas. Creia. Estou tirando tristeza, amargura, tristeza, perdão. Arica, lamanai, chuxa, lamanai. Receba, nai, chorica, lamanai. Deus abençoa a cada um. Senhor, tu pode, Jesus querido, repreende o câncer, a tristeza, Senhor, vai repreendendo o devorador. Muitos estão com medo de passar fome, Senhor, medo, Senhor, de faltar as coisas no armário. Deus, põe as tuas mãos de poder. Deus, vai, Senhor, tu é Deus da provisão, de abrir porta. Tu é Deus, Harai, Shorika, de abrir porta, Jesus. Tu é Deus, Jesus, visita teu filho e cuida, cura, Pai, cura, dá a benção e transforma todo choro em alegria, em nome de Jesus, amém.
Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, Edilauda está orando pela palavra. Graça e paz da igreja. Então, nesse momento nós vamos orar pela vida do nosso pastor Basílio, que vai ser o nosso mediador hoje, né? Vai trazer esse alimento abençoado para nós nessa noite. Amém? Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus nós queremos colocar diante de Ti a vida do Teu Filho, meu Pai. Estamos apresentando ele no Teu altar agora, Pai. Senhor, use ele como Teu instrumento agora, meu Pai. Seja ele ferramenta do Senhor para as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abre a sua mente a todo entendimento, meu Pai. Que ele possa absorver esta palavra, meu Pai. E que essa palavra venha ser rema para as nossas vidas. Que essa palavra venha ser bênção para cada um de nós, meu Pai. E nós podemos sair daqui alimentados. E nós podemos sair daqui mais sábios, meu Pai. Mais avivados, meu Pai. Ao transmitir, meu Pai, o poder da Tua palavra pela vida do Teu servo que aqui hoje nós apresentamos nesta noite, meu Pai. Use ele tremendamente, meu Pai, para o poder e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Edilauda. Graça e paz a todos. Quero dizer a todos aqueles que estão nos acompanhando, é verdade que a internet tem um poder muito grande de alcançar muitas vidas aí fora, e a gente vê que, mesmo sendo um grupo pequeno como nós somos, um grupo ainda no começo, mas Deus tem alcançado muitas vidas, né? Pela simplicidade que nós somos como igreja. Queridos, eu tenho da parte de Deus uma palavra. Deus, no Antigo Testamento, ele sempre se valeu dos profetas. Os profetas, eles eram homens levantados por Deus para comunicar a sua palavra, principalmente quando o homem estava padecendo, o homem estava realmente errando. Então Deus no passado levantou, há 700 e poucos anos atrás, um homem chamado Ezequiel. E Deus, pela sua palavra, disse ao profeta Ezequiel: filho do homem, come esse rolo, que é a Bíblia. E ele disse: comendo o rolo, vai e fala à nação de Israel, a nação pecadora. Então, a ordem de Deus para aquele homem, para aquele profeta, era que ele deveria comer a Bíblia. E depois veio o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede dos céus. Então, a palavra de Deus para nós é importante, porque ela é a base da nossa vida, né? Tudo foi formado pela palavra de Deus, né? Inclusive estamos aqui pela palavra realmente que Jesus Cristo nos deixou. E hoje eu quero, juntamente com os irmãos, meditar numa palavra de Jesus, na verdade uma expressão de Jesus. Eu quero realmente me ater ao melhor versículo da Bíblia. Vocês sabem qual é o melhor versículo da Bíblia? Encontra-se lá em João 11:35, onde diz... Esse aí. Esse é o melhor versículo da Bíblia. Então, essa é a melhor palavra. Aí outra coisa também que eu quero realmente estar meditando com os irmãos. Esse texto diz que Jesus chorou. A Bíblia diz também, em Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pergunta que eu faço é: se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e no passado ele chorou, será que ele chora hoje? Será que há possibilidade, esse Deus que não mudou, está chorando hoje? Outra pergunta: por que ele chorou? Né? Isso é muito interessante. Queridos, na Bíblia inteira, tem 3 ocasiões em que mostra realmente o choro de Jesus, de forma muito bem clara. Nesse capítulo 11, nós não vamos nos ater, pode deixar parado aqui, mas o capítulo 11 é aquele capítulo onde Jesus ressuscita Lázaro. É interessante, todos conhecem e sabem, que Lázaro, ele falece, e depois de 4 dias ele é ressuscitado, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo, diz o texto do capítulo 11, que Jesus vendo o choro das irmãs de Jesus, o choro das pessoas ali em volta, Jesus, ele se compadece, mesmo sabendo que ia fazer o que fez, de ressuscitar Lázaro. Jesus, ele não conseguiu conter as lágrimas daquelas irmãs, porque a Bíblia diz que Jesus amava muito essa família. Lázaro era uma pessoa querida de Jesus, e Jesus, mesmo sendo Deus, sabendo que ia fazer o que fazer, porque quando Jesus é avisado acerca da doença, antes do falecimento de Lázaro, Jesus, de forma propositada, demora ainda mais 2 dias, e depois fala: olha, Lázaro, ele dorme, dizendo que Lázaro, ele ia de fato morrer. Então Jesus, sendo Deus, Jesus já sabia realmente
da situação, mas ele foi complacente com aquela dor. Queridos, na antiguidade, principalmente os gregos, onde na Grécia Antiga formavam-se aquelas grandes Olimpíadas, os deuses, eles eram muito cultuados, principalmente no panteão grego, o tal dos Zeus. E o que acontecia ali? Eles tinham a impressão de que quando os deuses desciam ao Monte Olimpo, esse Deus ele não se relacionava com as pessoas, ou seja, ele não tinha nenhuma empatia com a dor humana. Então tinha aquelas lutas, muitos até morriam ali sacrificando, e ali não tinha lágrima de ninguém sendo derramadas ali. Então era um Deus impessoal. O nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós falamos assim, é muito comum, olha, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Porque um encontro com uma pessoa que entende o teu sofrimento, entende a tua lágrima e que é capaz realmente de chorar conosco. Então Jesus, tendo esse amigo chamado Lázaro, ele se compadeceu, sabe? Ele se consternou realmente com o sofrimento, com a dor realmente que as irmãs estavam sentindo. Aqui em Hebreus, é a segunda parte que diz que Jesus, durante toda a sua trajetória, ele ofereceu a Deus, como diz assim, durante os seus dias de vida. Quantos dias de vida Jesus teve? 33,5, mais ou menos, não é isso? Todos os seus dias de vidas na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, durante toda a sua trajetória, o que você e eu sabemos acerca de Jesus? Nós sabemos que existe na vida de Jesus, na biografia de Jesus, uma lacuna aberta. De que tempo? Dos 12 até os 30, nós não temos nada acerca da pessoa de Jesus Cristo. Não fala nada, absolutamente nada. Mas nós sabemos que pelo livro de Hebreus, Jesus, ele sempre se colocava na presença de Deus, ele se derramava, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então ele se colocava diante de Deus, ele se colocava em intercessões, em orações, em jejuns, e muitas vezes assim com muitas lágrimas, se colocando diante de Deus. Então Jesus viveu a sua intensidade como ser humano. E a terceira parte, onde realmente fala que Jesus chorou, pode passar um pouquinho? É esse texto aqui, Lucas 19, 41 a 44. Então diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, essa cidade é a cidade de Jerusalém, Jesus chorou. Jesus viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Pode deixar esse texto aí parado, por favor, Lucas. Queridos, Jesus está indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. A Páscoa é a maior festa até hoje de Israel, uma festa que dura mais de 3.500 anos. Uma festa que celebra a passagem realmente do povo de Deus saindo do Egito, comemorando, sabe, a vitória que Deus havia dado ao povo de Deus. Então, Jesus está indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, participar dessa festa, mas quando ele chega, ele olha para essa cidade e ele simplesmente chora. Ele chora, sabe por quê? Porque esse povo vivia numa verdadeira escuridão espiritual. Esse povo tinha e teve a oportunidade de ter ali Jesus Cristo, sabe, produzindo milagres. Os evangelhos mostram pelo menos 35 milagres que Jesus operou. 35 diante dos olhos daquele povo. E Jesus ali produzindo esses milagres, e esse povo ainda não entendia que Jesus era aquele que havia de vir, que Jesus era o Messias. Esse povo vivia meio cego. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, ele cega o entendimento das pessoas realmente que não conhecem a Deus, dos ímpios. Então o Deus desse século, Satanás, ele tem o poder de obscurecer, de produzir verdadeira cegueira, de tal maneira que alguém, abrindo a Bíblia, não consegue entender. E ele ainda tem uma outra habilidade, que mesmo quando essa palavra é semeada,
ele é astuto em querer tirar essa palavra do coração, para que essa pessoa realmente esqueça, para que essa palavra realmente não produza na vida das pessoas fé, porque a palavra de Deus, quando alguém tem realmente um entendimento claro, ela produz libertação. Jesus nos disse isso, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então alguém que está preso nesse mundo, sabe, não tem realmente nenhuma clareza do mundo espiritual, não tem nenhuma perspectiva realmente de vida eterna, então ele está o quê? Cego diante de Deus. Ele se encontra cego, ele não tem perspectiva, a vida dele é dirigida realmente apenas pelo Deus desse século, é ele que conduz. E aí Jesus faz um lamento, porque ele reconhece que esse povo teve um tempo da visitação de Deus na sua vida. Esse povo teve a oportunidade clara de ver o Rei dos Reis, o Deus que se encarnou na pessoa de Jesus e habitou entre os homens, o Deus que produziu milagres através da vida de Jesus, e o povo, mesmo assim, resolveu deliberadamente não crer, não ouvir, não dar crédito. Esse povo, é interessante como que o povo é. Esse povo, quando Jesus entra em Jerusalém, diz que eles colocavam palmeiras e passaram a gritar: Hosana, Hosana, bendito que vem no nome de Deus. E esse mesmo povo, uma semana depois, é o mesmo povo que vai levar Jesus à cruz, que vai crucificar. Tamanha é a cegueira realmente do povo. Queridos, então, Jesus aqui ele lamenta profundamente que essa cidade, ela não reconheceu, ela perdeu a oportunidade. E aí quando você abre, por exemplo, em Lucas 16, a partir do versículo 19, nós temos uma história que Jesus mesmo nos contou, da história do rico e a história do Lázaro, mostrando realmente que essa pessoa, mesmo ele contando em forma de parábola, mas ele mostra claramente que todos nós temos um tempo de visitação. Hoje mesmo Deus está visitando os nossos corações. Hoje mesmo Deus vai renovar a esperança em corações que não têm esperança. Aonde essa palavra chegar vai libertar, porque Deus está visitando realmente com sua palavra. E Deus, Jesus conta que nessa parábola, o rico e o Lázaro, dois homens tiveram duas oportunidades que se limitaram até o término de sua vida. E aí mostra claramente que um desperdiçou a sua oportunidade. O rico preferiu viver as riquezas desse mundo, ignorar realmente o próximo, como ele ignorava Lázaro, porque ele conhecia. O texto da Bíblia diz que ele chama Abraão de pai, portanto mostra que ele era um judeu, conhecia a Torá, conhecia os profetas, mas mesmo assim ele viveu de forma ignorante, considerando ele o próprio Deus. Não foi isso, por exemplo, que Adão e Eva fizeram lá no Éden? Quando Deus falou: olha, não coma desse fruto, eles quiseram se rebelar contra Deus, dizendo mais ou menos assim nos seus corações: nós queremos ser Deus para nós mesmos, nós não precisamos realmente de ninguém dirigindo a nossa vida. Então você vê realmente quando alguém ignora a Deus, quando alguém ignora a Deus, a sua vida é um fracasso. A vida da pessoa é um fracasso. E depois vem Jesus e diz: o que adianta o homem ter o mundo inteiro, ele ser rico, ter todas as posses desse mundo e perder a sua vida? O que o homem dá em troca da sua alma? Nada. Então Jesus mostra claramente que essa cidade, como na parábola que ele contou do rico e do Lázaro, eles perderam a oportunidade. É interessante que o nosso Senhor aqui, ele está falando de forma profética, dizendo: olha, não vai ficar pedra sobre essa cidade, vocês vão ser cercados, vai ter trincheira, o inimigo vai cercar, vocês vão sitiar essa cidade e vocês serão mortos. O que aconteceu no ano 70? No ano 70, esse mesmo povo, 35 anos depois que o nosso Senhor Jesus Cristo havia sido assunto aos céus, o que aconteceu? O povo se rebela, porque o povo nessa época achavam que a libertação de Israel vinha pela força do homem, que eles deveriam se organizar e lutar contra o Império Romano, porque assim haveria de vir o Messias, que Deus haveria de levantar um rei que se rebelaria contra todo o Império Romano. E eles não entenderam que a libertação de Israel viria com a libertação interior do coração. Quando eles aceitassem a palavra de Deus pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a libertação viria, mas começaria pelo coração e não pela briga realmente do ser humano. Então mostra claramente que essa cidade entendia que a briga que ela tinha era com Roma. Então muitas pessoas, por exemplo, hoje em dia, cegas por não entender que o maligno ele age em toda e qualquer circunstância, ele é astuto.
Então, por exemplo, é bem provável que numa situação como essa, de crise, o inimigo torture muitas pessoas. O inimigo ele tem o poder de fechar portas de emprego. O inimigo tem o poder de causar doença na vida das pessoas. Então, as pessoas muitas vezes acham, olha, se o governo melhorasse, por exemplo, alguém que só pensa nas coisas terrenas, se o governo melhorasse, trocar o presidente, se mudar o prefeito, se mudar o governador, talvez a nossa situação vai ficar melhor. E não é por aí, porque não é pelo homem que o mundo vai ser mudado. É por Jesus realmente no coração do homem que as coisas realmente começam a ser mudadas e portas começam a se abrir. Então esse povo, eles não tinham esse entendimento. Queridos, tem uma passagem lá no profeta Isaías, no Antigo Testamento, e você vê realmente que a tristeza de Deus, também, como eu disse, se Jesus Cristo, como diz a palavra em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a gente encontra, por exemplo, lá há 700 anos, mais ou menos, na época do profeta Isaías, Deus no início já falando com o profeta acerca da nação de Israel e mostrando realmente como a nação estava se comportando, e uma ilustração que Deus usa para mostrar para o povo como eles se pareciam, né? Mostrando que, por exemplo, um boi e um jumento tem mais entendimento do que alguém que está cego pelo inimigo. Alguém realmente que não tem conhecimento das Escrituras, ele é pior, o comportamento dele é pior do que o boi e o jumento. E se você bem olhar na natureza, você vai ver que eu nunca vi num circo um boi ou um jumento. Porque, assim, olhando para esses animais, o que nós vemos? Esses animais são considerados animais assim, mais estúpidos, assim, mais chucros, mais obtusos no entendimento. Sabe, você não vê um jeguinho, um burrinho, você chamando, vem aqui, jegue, ele vem, por exemplo. Ou um boi, por exemplo, eu nunca vi. Então são animais difíceis, mas você vê um cachorro, você vê um macaco, você vê um monte de animais que são adestrados. Mas um boi e um jumento, eu nunca vi. Então, é interessante como o nosso Deus é. Ele sabendo, porque Ele que fez todos os animais, Ele sabia, né, e deixou aqui na sua palavra, que a gente está meditando hoje, então, 2.700 anos mais ou menos atrás, como que Deus comparava um homem, uma nação realmente que não tinha entendimento da sua palavra e que ignorava a sua palavra. Então, no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, diz assim, só vou ler alguns versículos aqui. Pode deixar aí então. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim, os filhos, Adão e Eva. Aí o versículo 3, o boi, ele reconhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, porque haveriam de continuar a ser castigados? Porque insiste na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada sã, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, são cidades que foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastado como uma ruína que eles costumam causar. Deixa eu só finalizar aqui nesse versículo. Aqui no versículo 19, na verdade no versículo 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam o direito da viúva. Venham, vamos refletir juntos, Deus chamando, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos e obedecer, comerão o melhor dos frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então Deus mostra claramente nessa palavra que a nação de Israel estava sendo destruída, o inimigo estava entrando, destruindo as cidades, e o povo ainda se comportando como pior do que animais, porque o burro, ele quando via o proprietário, ele sabia aonde o proprietário colocava a comida,
E o boi reconhecia: ali é o meu dono. Mas Israel nada fazia. Então, a gente reconhece que, por exemplo, o choro de Jesus é justamente por isso, por ver realmente a nação de Israel sendo destruída. Na época de Jesus, Israel estava dominado pelo Império Romano. O Império Romano tirou toda a liberdade realmente do povo judeu. Então o povo judeu era propriedade do Império Romano. César era senhor de todo o Império. Então era um povo que vivia escravizado. Escravizado por quê? Escravizado porque não deram atenção a Deus. Então, se o nosso Deus não mudou, se o nosso Deus realmente reconhece que o problema do homem chama-se pecado, então Deus chama para uma conversa. Ele diz assim: vamos refletir juntos. Embora vocês estejam com a vida devastada, as coisas não estão dando certo na tua vida, está tudo indo para trás. Não adianta, por exemplo, o homem só ganhar dinheiro. Isso não é bênção. Bênção do ponto de vista divino é o sujeito ganhar o dinheiro, ter um sustento, mas ter paz em casa, ter paz de espírito, sabe, ter unidade familiar. Então a bênção de Deus, ela não acrescenta dor. Então ser apenas próximo financeiramente é ser pobre, porque na parábola do rico, o miserável não era Lázaro que não tinha bens, o miserável era o rico, que perdeu a única coisa que tinha. Então o choro de Jesus é por conta da cegueira realmente humana. Então Deus, eu acredito piamente, Jesus continua chorando quando vê as nações. Querido, se você quiser um paradoxo, se você quiser uma comparação, por exemplo, na época de Jesus, Jerusalém não possuía, diz os historiadores, mais de 100 mil membros. Jerusalém tinha por volta de 500, ele multiplicava 5 vezes mais a população por ocasião da Páscoa, que vinha judeus de várias partes do mundo, né? Onde eles tinham sido escravizados e onde eles tinham ido parar e morar, e eles vinham para a Páscoa, e a cidade tinha por volta de 500 mil habitantes. Hoje aqui a cidade do nosso lado tem a população toda de Jerusalém cheia. Então o nosso Deus continua chorando, sabe? As cidades estão cheias de pessoas sem entendimento, pessoas realmente vivendo uma vida presa ao pecado, que o inimigo mantém escravizadas, pessoas que não conseguem crer em absolutamente nada de Deus. E outra coisa também que eu entendo claramente por Jesus, queridos, milagres não convertem ninguém. Se aqui nesse lugar nós tivéssemos, por exemplo, pessoas sendo ressuscitadas, aleijados andando, ou uma multidão de milagres, talvez o que ia acontecer é que o líder que estivesse promovendo essa reunião fosse endeusado, mas Deus mesmo não ia ter glória nenhuma. Ninguém ia dizer que está arrependido e que queria entregar sua vida a Jesus por conta de milagres. Se fosse assim, as pessoas na época de Jesus viram pelo menos 35 milagres. Em João capítulo 20, no versículo 25, diz que Jesus produziu muitos outros milagres que não estão escritos, relatados nesse livro. Mas o que foi relatado foi para que nós venhamos a crer em Jesus como Filho de Deus e ter a vida eterna. Então, a preocupação de Jesus é a preocupação número 1. A preocupação realmente do homem entregar a sua vida a Jesus. Sabe, do homem reconhecer esse tempo de visitação que Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, Jesus ele continua na mesma missão, buscar e salvar o que havia perdido. Queridos, o que eu entendo com tudo isso? Sobre nós pesa uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, se eu tenho o entendimento de que Jesus veio, ele pagou o preço na cruz por minha vida, e me deu vida eterna, e me deu compreensão dessa palavra. Então, se eu pego, por exemplo, essa compreensão e vendo esse mundo cego e perdido, esse mundo que Jesus chora por esse mundo, pelos perdidos, sabendo que não tem nada mais valioso nesse planeta do que o ser humano, sabe, é uma verdadeira tragédia. Imagina você, alguém que, por exemplo, que teve todos os recursos dessa vida, que viveu, vamos colocar, 80 anos, é mais ou menos a média das pessoas de vida. Vamos colocar que alguém viveu 80 anos, vai diante de Jesus, agora não tê-lo como pai, como sabe, ter um relacionamento de pai e filho, mas de ter Jesus como um juiz, porque Jesus disse: o pai a ninguém julga, mas ele confiou todo o julgamento ao filho. Então, quando alguém parte desse mundo, não tem mais Jesus, sabe, como seu pai, se não aceitou aqui, ele encontra do outro lado Jesus como juiz. Jesus como juiz. Que tragédia é alguém que aproveitou todos os recursos desse mundo e perdeu,
sabe, a oportunidade, como Jerusalém aqui, perdeu a oportunidade da visitação, perdeu o tempo de Deus na sua vida. Que tragédia! Sabe, que tragédia é para o ser humano, por exemplo, sabe, chegar diante de Deus e falar, desperdicei o tempo da visitação. Eu repeti aquilo que a cidade inteira de Jerusalém fez, perdeu o tempo, não reconheceu, não deu crédito realmente à palavra de Deus. No Evangelho de Mateus nós encontramos o profeta, o evangelista, o discípulo de Jesus, o tempo todo mostrando quem era Jesus, mostrando, sabe, desde a descendência. Olha, esse Jesus aí, ele começa a falar a descendência para dizer, olha, ele é o que haveria de vir, sabe, falando detalhadamente dos milagres e mostrando realmente quem era Jesus. Então, é uma verdadeira tragédia alguém chegar diante de Deus e ter perdido esse tempo, sabe, esse tempo da visitação, porque o homem está ordenado a morrer uma única vez, diz em Hebreus, e depois disso o juízo. Então, se alguém perde essa oportunidade aqui, ela perde realmente tudo que ela haveria de perder o melhor, que é a sua vida, e morar realmente longe de Deus a eternidade. Então, é uma verdadeira tragédia. Queridos, uma outra pergunta que eu quero fazer: quando Deus olha para a minha vida e para a tua vida, Ele sente contentamento? Porque nós somos aqueles que estão na incumbência. Todo aquele que tem clareza de que Jesus morreu, e todo aquele que tem a clareza da obra, sabe, de Jesus Cristo, ele tem uma cobrança, porque aquilo que é dado vai ser cobrado. Deus não cobra nada daquilo que Ele não deu. Então, por exemplo, hoje a reflexão que eu quero fazer é: Jesus chorou por ver realmente essas pessoas numa verdadeira cegueira espiritual, de ter perdido esse tempo da visitação. E por outro lado, nós devemos ser aqueles que, em vez de fazer Jesus chorar, nós temos que fazer Jesus se alegrar. E a Bíblia diz, e Lucas diz, que a verdadeira alegria nos céus, quando alguém entende a mensagem da salvação, diz que os anjos pulam de alegria, diz que há um alvoroço no céu quando alguém diz: olha, eu entendo claramente a minha vida como pecador, entendo claramente a obra que Jesus fez, morrendo por mim, sabe, e aceita de coração isso, entrega a vida para Jesus. E aí diz em João 12 que quem faz isso, que Jesus veio pelos seus, mas os seus não receberam, mas todos que receberam, Deus deu o direito de se tornarem filhos. Então, o céu se abala quando alguém realmente diz: olha, eu aceitei a Jesus no meu coração. Sabe, Deus, Ele se alegra, sabe, Jesus se alegra comigo e contigo quando nós somos participantes dessa obra. Nós aqui como igreja, nós temos realmente a incumbência de estar envolvido nessa obra de salvação. Em Provérbios 24:11 diz que livra os que cambaleiam para a morte. Então a responsabilidade de levar Jesus, de levar a palavra de Deus, hoje repousa sobre o meu e o teu ombro. Jesus certamente disse: vai cobrar da gente. O que você fez também com o tempo, quando você aceitou Jesus? Você evangelizou? Você realmente se envolveu? Você comeu a palavra? Porque quem come, olha, quando uma pessoa come, ela se alimenta, ela tem força para fazer várias atividades, não tem? E quando alguém come da palavra de Deus, quando alguém realmente, sabe, medita na palavra de Deus, ele tem como falar dessa palavra para outras pessoas, porque o Espírito Santo fala. O profeta Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, ele disse, uma vez ele disse, que ele tentou dizer, e ele disse para si mesmo, o texto diz isso: eu nunca mais vou falar no nome do Senhor. Ele até pensou, mas ele disse, quando ele pensou em não mencionar o nome do Senhor e a sua obra, ele disse que os ossos dele começaram a queimar. Ele disse que sentiu os ossos pegando fogo. E ele falou: eu não contigo, eu não posso fazer isso. Então nós não podemos realmente deixar de falar das coisas que nós ouvimos, que nós aprendemos da parte de Deus. Então Deus espera, sabe, que nós como filhos e filhas de Deus venhamos nos alegrar. Queridos, eu quero nesse momento orar por você. Se você realmente está querendo, sabe, ser aquele que vai alegrar o coração de Deus através da sua vida, se você reconhece realmente que você não está meditando na palavra de Deus, se você já entregou sua vida para Jesus, e você reconhece que não está lendo a Bíblia, não está meditando nas coisas de Deus, não está comendo a palavra de Deus, como ele diz claramente no capítulo 3 de Ezequiel, então que você peça perdão para Deus, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus que aqui está. E se você que está me ouvindo, aqui ou em outro lugar,
e você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda se encontra perdido, quando você olha para você mesmo, do ponto de vista da eternidade, quando você se imagina partindo dessa vida para outra vida, você não vê a esperança de estar com Deus para sempre, então esse é o teu tempo da visitação de Deus, que você possa dizer assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu me reconheço como pecador, eu sei que tenho feito coisas erradas, eu tenho pensado coisas erradas, eu tenho falado coisas erradas, eu tenho procedido de maneira errada, mas eu ouvi essa palavra, e eu entendi que o Senhor morreu por mim, que o Teu sangue me purifica de todo pecado, como diz a Tua palavra, e eu confesso os meus pecados diante de Ti, escreva o meu nome no livro da vida, esteja comigo todos os dias, no nome de Jesus. Se você fez essa oração, a Bíblia diz claramente que nesse momento, nessa aceitação, você se tornou um filho de Deus, você vai ser abençoado. Deus, no nome santo de Jesus, Pai querido, obrigado por Tua palavra, obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor, como diz em Tiago, o Senhor não muda. Pai querido, que o Senhor nos ajude como igreja a fazermos a Tua obra, que cada um que aqui está, Senhor Deus, seja um instrumento que venha promover alegria ao Teu nome santo, que venha dar glórias a Ti, Senhor Deus. Pai, que essa igreja venha crescer, Deus, no evangelismo e alcançando os perdidos. Pai querido, no nome de Jesus, colocamos a nossa vida na direção do Teu Santo Espírito e colocamos também, Senhor Deus, aqueles que, ao ouvir essa palavra, se arrependeram e entregaram a vida a Ti. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Igreja de Cristo. Amém. Graça e paz para os irmãos que estão nos assistindo online também, em casa pelo Facebook. Louvado seja o Senhor. E nós vamos continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tremenda palavra essa que o pastor Basílio acabou de nos trazer. E nós entendemos que para que todas as coisas elas se sucedam, nós precisamos estar diante da presença e da vontade de Deus, para que nós sejamos abençoados em todas as áreas das nossas vidas. E uma área que o Senhor, Ele quer nos abençoar também é a área das finanças. E obviamente que nos dias de hoje, nos tempos de hoje, é uma área delicada para se falar, porque quem nunca se ouviu dizer de muitos lugares que se pregam a teologia da prosperidade por aí. O Evangelho deixou de ser pregado a sua essência, na sua profundidade, e se falar de algumas coisas que se você vir para cá, você vai ter isso, vai ter aquilo. Na verdade, Deus Ele quer que você coma do melhor da face dessa terra. O Senhor quer que você se vista bem, o Senhor quer que você coma bem, o Senhor quer que você tenha uma boa casa, sim. E deve ser falado sim dessa parte, porque Deus é o dono do ouro e da prata, é o Deus de todas as coisas. Porém, o nosso coração não tem que estar fundamentado no dinheiro, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele. Tudo que você conquistou ao longo de toda a sua vida, veio do Senhor, porque Ele propiciou e acondicionou situações para que você fosse abençoado e para que você também abençoe. E a obra de Deus ela vai se expandindo dessa forma, e é com qualidade e não com quantidade. Nessa passagem de Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4, nós vamos meditar aqui. Diz assim a palavra: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas à arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja ou sobrava, mas esta da sua pobreza deitou
todo o sustento o que tinha. Quer dizer isso, queridos? Ali existiam pessoas de posse, pessoas de bens, pessoas que tinham uma condição de vida adequada, muito boa, e que normalmente, quando fosse ofertar alguma coisa para a obra, para o reino de Deus, ofertava daquilo que não ia ter significância nenhuma para o Senhor, que não ia incomodar o seu bolso. Mas essa mulher, ela foi ali e deu tudo que ela tinha. E consequentemente tenho certeza que a realidade da vida dessa mulher ela foi outra, porque o Senhor, Ele sonda dentro do seu coração. Ele sonda dentro do meu coração quando nós investimos algo na obra de Deus, seja seu dízimo, seja sua oferta. Ele quer saber onde está o seu coração. Deus não é um Deus que se barganha com Ele. Você traz aqui determinada quantia que Deus vai te abençoar já na semana que vem. Não é assim como se fala, como se ensina por aí. Porque a palavra de Deus fala que os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Você não planta milho hoje e nasce espiga amanhã. Há um tempo determinado para as coisas acontecerem. E nós temos que estar com o nosso coração predisposto a ser abençoados de forma inteiramente na obra de Deus. Talvez eu preciso orar nesse momento para que o Senhor desperte dentro do meu coração essa alegria. Talvez há no meio do povo de Deus pessoas que não sentem mais alegria nessa área, porque alguma coisa não vai bem. O mundo está passando por uma situação, uma crise econômica muito grande por causa dessa pandemia. Aí eu lhe pergunto, Deus queria dessa forma? Deus queria que fosse assim? Então, às vezes, tem situações que acontecem para Deus trabalhar e Deus tratar o nosso individual dentro de nós. Ele quer saber aonde está o seu coração, como estava o coração dessa viúva, que depositou tudo ali. Estou dizendo para você trazer tudo que você tem no seu bolso hoje e colocar aqui, não. Porque quem sonda e quem fala é o Espírito Santo de Deus. Eu estava dentro do ônibus, alguns meses, acho que um ano e pouco atrás, vindo do meu trabalho, do turno da manhã para a tarde, do turno da manhã, e recebi no WhatsApp uma mensagem de um missionário, numa região do país, num campo, e estava num vilarejo, numa área bastante de terra vermelha, numa área bem descampada, e tinha 50 crianças ali. E ele fez um pedido, conforme se eu pudesse levantar alguma oferta e passar também esse pedido a outros irmãos. E naquele momento que eu vi a situação daquelas criancinhas ali, pegando, comendo as migalhas ali, algumas porções de pão que eles estavam dando, meu coração latejou naquele momento. O Espírito Santo de Deus falou forte no meu coração. Vai lá e semeia determinada quantia nesse reino. E assim eu fiz. Vou falar para vocês, houve uma alegria tão grande, senti tanta alegria no meu coração, mas uma alegria tão grande, maravilhosa, que às vezes você precisa despertar essa alegria, mas se predisponha para Deus. Fale para o Senhor, Senhor, ministra no meu coração. Eu estava sentado ali, o Senhor vinha falando, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Tem pessoas que essa área está adormecida. Não importa o que vai acontecer, porque as coisas acontecem de acordo com a nossa movimentação e a nossa predisposição em fazer a obra de Deus. Essa madrugada eu tive um sonho, compartilhei com o Edinaldo na hora que cheguei. Eu vi essa igreja lotada, aquele púlpito estava maior, pastora Tati, Raquel, Márcio, estava mais ou menos quase aqui no meio, aqui tinha cadeiras nas laterais, estava cheio de pessoas, aqui estava lotado, e saiu um profeta aqui, entregando palavras de Deus. Deus não estava preocupado com a quantidade, mas é com a qualidade, e que o Senhor possa ministrar isso ao seu coração, a saber que tudo que nós vamos fazer é para Deus, é para o reino dele, para que o reino dele prospere em virtude, em graça, e que nós possamos ser abençoados nessa área também, amém? Então, você que vai trazer o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor, que o gasofilácio está aqui, né? Você fique inteiramente à vontade, em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar a sua vida nessa área, e toda a igreja ser próspera em nome de Jesus Cristo.
estenda suas mãos para cá, nós vamos abençoar e já vamos estar abençoando também o término desse culto, amém? E vou estar orando e coloque o seu coração agora, o seu pensamento nessa área que você está esperando do Senhor, seja qual ela for, processo judicial, desemprego, o que for, o Senhor Ele conhece o teu coração e vai estar te abençoando, vai estar ouvindo a tua oração nesse momento, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos essas ofertas, colocamos essas pessoas em eminência diante do Senhor, que talvez estejam passando por um momento de desemprego, um momento de dificuldade, mas é o Senhor, meu Deus, que não deixa faltar. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar toda oferta, todo dízimo, lançado sobre a tua casa, sobre o teu terreno fértil, Jesus, para que as vidas, o Evangelho, ele seja próspero, em plenitude e graça, em nome de Jesus Cristo. E nós abençoamos, meu Deus, as vidas nesse lugar, abençoamos as vidas que nos assistam em casa, em nome de Jesus Cristo, e que seja, meu Deus, ó Pai, todo levante do inimigo caído por terra, no nome de Jesus Cristo, seja agora quebrada todas as barreiras, todas as trancas, todas as marras, meu Deus, do inimigo, nesta área, meu Deus, para que os seus filhos sejam impedidos de ser abençoados, e nós declaramos que esta semana a alegria do Senhor, a palavra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ela estará, meu Deus, fluindo de uma forma maravilhosa na vida dos seus filhos. Meu Deus, não faltará nada aos seus celeiros, nem aos seus filhos, meu Deus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nem a sua casa, porque declaramos que a sua igreja é próspera e é farta, e ela crescerá na qualidade do Senhor. Abençoa esse culto, a todo o corpo de Cristo, a unidade do corpo do Senhor, sejam abençoados essa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus acompanhem cada um de volta às suas casas, de volta, meu Deus, aos seus afazeres, e nós lançamos a palavra profética de graça, de poder, de virtude, alegria no Espírito Santo, e seja todos abençoados em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.